fala com ele assim: hoje o azeite vai ser derramado sobre a sua botija. Pega na mão dele e fala: o azeite vai ser derramado sobre a sua botija nesta noite. Oh, maravilhas! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Santos de Deus, pega a sua espada na sua mão, abra comigo no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Nesta noite estaremos falando sobre um dos assuntos mais gostosos da Bíblia e que poucas pessoas conseguem entender o real valor deste assunto. Hoje nós vamos falar sobre os dízimos e as ofertas do nosso Senhor Jesus. Se falar sobre dinheiro do patrão, se falar sobre o carro do amigo, se falar sobre a mansão do empresário é muito bom, melhor ainda é falar do dinheiro de Deus, é ou não é? Quem gosta de falar do dinheiro de Deus aí? Oh, maravilhas! Então vamos falar sobre o dinheiro de Jeová nesta noite. Aquilo que é seu, meu irmão. Eu não posso ficar falando daquilo que é seu, não. Senão lá fora você acerta as contas comigo. Mas daquilo que é de Deus, do dinheiro de Deus, nós podemos falar porque Ele deixou na Bíblia bem claro, para que nós possamos propagar o seu Evangelho. E no seu Evangelho está falando sobre a sua riqueza, sobre o seu dinheiro. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Quem está com dificuldade, abre em Mateus, que é o primeiro Evangelho, e volta ao livro. E aí você vai voltar aí umas 3 páginas, umas 2 páginas, né? Que são 5 capítulos, 4, né? São 4 capítulos, né? De Malaquias. E aí você vai voltar a Malaquias capítulo 1, o versículo 6. Hoje eu gostaria de pedir a vocês que vocês fossem bem ligeiros no abrir a Bíblia, porque nós vamos estar fazendo uma leitura extensa, porque se faz necessário para compreendermos a Santa Palavra. As crianças, eu gostaria de pedir muito silêncio, porque chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. As criancinhas, sabemos que está calor, né? Fica um pouco agitado, né? Os pais vão lá atrás e pegam uma água para as criancinhas, e assim acalma os ânimos. Mas não perca o fio da meada, irmãos. Não perca aquilo que Deus tem para nós hoje. Vamos lá, Mateus capítulo 1, versículo 6, está dizendo assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Deixa eu repetir aqui. Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos no teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, acaso terá ele alegria em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas as ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis assim: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é a sua comida, ela é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo,
e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? O doente, diz o Senhor dos Exércitos. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece a Deus um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Maravilhas. Pode se assentar. Senhor, eis aí a tua palavra que é pura, santa, sem mácula, sem ruga. Fala aos nossos corações de uma maneira poderosa, para que possamos ouvir e entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Santos de Deus, enquanto eu orava a Deus e pedia a Ele para que me trouxesse uma revelação dentro da sua palavra, porque eu tenho por hábito de não só querer pregar, não só querer falar, irmãos, mas eu tenho por hábito de pedir ao Senhor uma revelação, uma palavra revelada, para trazer ao coração da igreja. E o Espírito de Deus, Ele trouxe uma palavra ao meu coração que eu gostaria de transmitir ao seu coração. E o tema dessa mensagem de hoje, mesmo sendo sobre dízimos e ofertas, eu coloquei um tema para você entender: sepultando o homem cauda e renascendo o homem cabeça. Você pode repetir comigo? Sepultando o homem cauda e renascendo o homem cabeça. Sepultando o homem cauda e renascendo o homem cabeça. Nós vamos matar o homem cauda nesta noite. O homem cauda é aquele que só toma as decisões erradas. A partir dessa noite nós vamos tomar as decisões certas em nome do Senhor dos Exércitos. Este texto de Malaquias, capítulo 1, versículo 6 em diante, o Senhor está dando uma palavra dura ao seu povo, porque o povo dizia que Deus era o máximo, mas na hora de oferecer a Deus a oferta, o dízimo, o sacrifício, eles davam o resto. Eles prometiam para Deus que ia dar o melhor, e na hora que chegava a hora de dar o melhor, eles davam o inferior, eles davam o pior para Deus. Eles estavam desconhecendo quem era Deus, eles estavam esquecendo quem era o seu Deus. Deus dava o melhor para eles, e eles estavam dando o pior, o inferior para Deus. Chegou ao ponto de Deus dizer assim: olha, toda a terra me conhece e sabe que eu sou um Deus poderoso, mas vocês que me servem estão me oferecendo o pior. Sabe o que isso me ensina e te ensina, meu servo de Deus? Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que nós que estamos aqui muitas das vezes e conhecemos a Deus melhor que o ímpio, nós não damos para Deus o melhor que podemos. Até o ímpio reconhece, e muitas das vezes o ímpio dá o melhor para Deus do que nós que estamos aqui damos. Eu não estou dizendo que o ímpio vai ser salvo porque está dando o melhor para Deus. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso que tem pessoas que elas conseguem fazer muito mais para Deus do que muitos cristãos que estão na igreja, que dizem que servem a Deus e amam a Deus, mas no fundo não fazem para Deus aquilo que deveria fazer. Aqui Deus está dando uma palavra dura para eles. Vocês estão trazendo a mim o doente, o coxo, o aleijado. Sabe o que Deus estava dizendo? É como se, vamos usar o pastor Hélio aqui como exemplo aqui. É como se o pastor Hélio está lá, ele tem uma granja, e na granja dele ele tem lá 2 galos bonitão, formosão, grandão, lindão, 2 galão. Quando você olha para ele, você imagina já dentro da panela, né? Uma maravilha, coisa de Deus, coisa ainda mais domingo, hein? Meu Deus, um galão assado, Jesus. Então o que acontece? É como se eu tivesse 2 galos fortes, bonitos, e eu tivesse aqui também 2 galos fortes e bonitos. O pastor Hélio oferece um dos galos fortes e bonitos no altar. Ele dá para Deus essa oferta, sacrifica para Deus. Eu aqui tenho os meus 2 galos também grandes, fortes e bonitos, mas tenho um defeituoso. O que eu faço? Eu pego o defeituoso,
levo junto com o do pastor Wellington e ofereço no altar, e ali queimo os dois juntos. É isso que Deus está dizendo aqui, que tinha pessoas que camuflavam, elas iam junto com outras pessoas que davam o melhor que elas tinham, e essas pessoas que estavam dando o inferior ou pior, davam junto e colocavam sobre o altar. E quando colocavam sobre o altar, ainda tinha a cara de pau, ainda tinha a cara lavada de virar para Deus e dizer: Deus, esse é o meu melhor. Obrigado, pastor. Irmãos, o que tem de gente assim, que está dizendo que é o melhor, mas na verdade está dando o inferior. O que tem de gente assim, que está dizendo que está dando uma oferta santa para Deus, mas na verdade está dando o resto, está dando o que sobra, está dando o inferior, e Deus não se agrada do resto, Deus não se agrada da sobra. Já pensou você, se Deus fosse te dar o pior marido que existe na terra, mulher? Já pensou você, homem, se Deus fosse te dar a pior mulher que existe na terra, entre aspas? Já pensou se Deus fosse te dar nem a pior casa, é o pior barraco de lona que existe na face da terra? Você ia virar e ia dizer: mas que Deus mesquinho, que Deus miserável, eu não vou servir esse Deus que tem tanto, mas dá o resto. Era isso que as pessoas estavam fazendo. Deus não dá o inferior e nem o resto, Deus, Ele dá o melhor para nós. Quantos nesta noite acreditam que o melhor Deus tem para a sua vida? Deixa eu ver. Deus tem o melhor para a sua vida, crente. Eu estou profetizando sobre a sua existência nesta noite, que o melhor de Deus está vindo sobre a sua casa, o melhor de Deus está vindo sobre a sua família. Receba isso em nome do Senhor dos Exércitos. O melhor de Deus está vindo para nós. Vira do seu irmão e fala com ele: dê o melhor para Deus. Eu não sei, eu acho que ele não se convenceu. Diga para ele de novo: dê o seu melhor para Deus. Porque Deus, irmãos, você pode até entregar, Ele pode até receber, mas se Ele vai responder, é uma outra conversa. Então, irmãos, aqui este texto está dizendo isso. Eu pego este texto como uma base, e agora vamos adentrar para dentro do sermão desta noite, porque eu gostaria de ressaltar aqui em 2 Pedro 3,18, está dizendo assim: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala do seu irmão: cresça no conhecimento. Hoje eu não quero falar de graça, eu quero falar de conhecimento. Porque, irmãos, quando vamos falar de dízimo de oferta, o coração de algumas pessoas bate forte. Quando vamos falar de dízimo de oferta, irmão, algumas pessoas começam até a suar a palma na mão. Quando vamos falar de dízimo de oferta, irmão, os escorpiões começam a saltar dentro do bolso das pessoas e começam a pular, irmãos. E começa a pular, e aí a pessoa já fica com medo. Não, eu não posso nem pôr a mão lá, porque senão o escorpião vai me picar. E as pessoas desprezam a palavra de Deus, que está dizendo: crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, se você não conhecer, quando é que você vai aprender? Se você não tirar um tempo para estudar a Bíblia, irmão, como é que você vai saber acerca daquilo que Deus quer falar e fazer através da sua vida? Diz mais, Oséias 6,3. Oséias 6,3 diz assim: olha, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu vou repetir o que está bem, pastor, me ajuda aqui. Oséias está dizendo assim, quando Oséias citou esse versículo, Oséias 6,3, eu acredito que ele estava junto com uma outra pessoa. Porque olha o que Oséias diz. Olha, Oséias está dizendo para uma outra pessoa. Porque crente é assim, ele anda com crente. Porque crente que anda comigo é para pregar. Se não for para pregar, está errado. Crente que anda comigo é para pregar para ele. Se não for para pregar para ele, tem alguma coisa errada. Mas não é essa a mensagem dessa noite. Oséias está dizendo assim: sigamos. Olha que interessante, ele já está andando, mas ele insiste em dizer: e prossigamos, continuamos em conhecer a Deus. Eu vou repetir, Oséias está dizendo: sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Que maravilhas! Irmãos,
pessoa que não conhece a Deus, ela só sabe falar asneira. Toda pessoa que não conhece a Bíblia, minha irmã, só sabe falar coisa que ela não entende. Por que falar de dízimo e oferta perturba muita gente? Porque ela não conhece a Bíblia. Porque quando se fala de dízimo e oferta, você está falando do dinheiro de Deus, você não está falando do dinheiro da outra pessoa. Quando se fala de dízimo e oferta, perturba muita gente, porque tem muita gente falsa dentro da igreja, que diz que é, mas não é, que diz que tem, mas não tem, que vem no altar a testemunho e diz: meu carro é para a obra de Deus. No domingo, o carro dela fica na garagem o domingo inteiro, mas ela não tem coragem de fazer uma visita e falar do amor de Deus para as outras pessoas. Diz que tem, mas não tem. Diz que é, mas não é. Cuidado. Diga para o seu irmão: não sejam desses. Não sejam desses que diz que tem, mas não tem, que diz que é, mas não é. Continuando, em Oséias 4:6 está dizendo assim. Aí é Deus dizendo através da boca de Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Em uma outra tradução está dizendo assim: o meu povo foi dizimado. Dizimado é cortado, fatiado. Foi dizimado por falta de conhecimento. Irmãos, quem não busca o conhecimento, irmãos, ele fica para trás. Quem não busca se informar, quem não busca se especializar, meu irmão, quem não busca entender melhor as coisas de Deus, ela fica para trás. Por que é que há tanta rejeição quando se fala do tesouro de Deus? É porque não há conhecimento nas pessoas. E sabe o que eu tenho aprendido nessa minha andança por aí? É que tem gente que não está nem interessado nem um pouquinho em saber, e acha que vai para o céu. Daqui a pouco eu entro nessa questão. E ele acha que vão para o céu. Então, irmãos, nós temos que buscar o conhecimento para não sermos dizimados. E diz mais, Mateus 22:29, diz assim: olha, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus que há nela. Eu vou repetir. Jesus disse: errais não conhecendo a Bíblia e nem o poder de Deus que há nela. Está entendendo porque tem gente que fala mal de dízimo? Está entendendo porque tem gente que nem fala sobre dízimo? Está entendendo porque tem gente que nem fala sobre oferta? Porque estas pessoas não conhecem, não tem fundamento bíblico, não tem conhecimento de causa. Como vai se falar de algo se não conhece? Não tem como, não tem como. Por isso nós precisamos ter embasamento. Em Gálatas 4:16, o apóstolo Paulo vem com a espada e diz assim: olha irmão, o que o apóstolo Paulo diz? Eu sou apaixonado com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vive em Gálatas 4:16 diz assim: olha, eu me tornei o vosso inimigo por vos dizer a verdade. Depois que o apóstolo Paulo pregar a palavra, ele vira para as pessoas que estavam falando mal dele, que estavam dizendo que o apóstolo Paulo já não era mais de Deus, porque ele falava muito de dízimo e de oferta. Estavam dizendo que o apóstolo Paulo não tinha mais unção sobre a vida dele, porque o negócio dele era falar de coletas, o negócio dele agora era outro e não a palavra. O apóstolo Paulo vira para eles e diz assim: olha, eu vos tornei vosso inimigo por vos dizer a verdade. Como eu posso ser o vosso inimigo se eu vos disse a verdade? Já disse um grande sábio da Bíblia: nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Não podemos ir contra a verdade, senão em favor da verdade. Então, irmãos, embasado nesse conhecimento, o que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte de um todo. O dízimo é 10%. 10% da nossa renda, da arrecadação daquilo que nós trabalhamos o mês inteiro, ou no serviço extra que fazemos, e nós então tiramos a 10ª parte e devolvemos no altar de Deus. Quem instituiu o dízimo? E onde está? Quem instituiu o dízimo foi Deus. Em Gênesis 14:20 nós vamos ver a primeira aparição da palavra dízimo.
quando Abraão oferece a Melquisedeque os dízimos e as ofertas e recebe da mão de Melquisedeque o pão e o vinho. Ou seja, ele recebeu o alimento e ele entregou os dízimos e as ofertas de Deus. Ali estava nascendo Melquisedeque, é uma aparição de Cristo. Ali estava sendo instituído os dízimos e as ofertas de Deus. Gênesis capítulo 14, verso 20. O dízimo é uma opção ou um mandamento? Pergunta para o seu irmão e espera a resposta dele. O dízimo é uma opção ou um mandamento? O que você acha? É uma opção ou é um mandamento? Um mandamento? Estou dizendo aqui, é um mandamento. Quem acha que é uma opção, levanta a mão. Deixa eu ver, quem acha que é uma opção? Quem acha que é um mandamento, deixa eu ver, levanta a mão. Maravilha, essa igreja entende e conhece. Dízimo não é opção, irmãos. Dízimo é um mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Para entregar o dízimo, irmão, você não tem que esperar, pastor, eu tenho que sentir no coração. Eu não senti esse mês, pastor. Eu estou no sufoco. E aí eu disse para Deus, pastor, se eu sentir de Deus, eu devolvo esse mês. Porque eu estou no sufoco, eu estou numa perda. Agora, se eu não sentir, eu não vou devolver. Então eu vou esperar, eu vou para o culto hoje. Se hoje eu sentir, não basta só o pastor pregar. Se hoje eu sentir e Deus falar comigo, eu devolvo. Se Deus não falar nada, se eu não sentir, eu não vou devolver o dízimo, porque eu estou precisando dele. Irmãos, nós não podemos esperar sentir vontade. Nós temos que cumprir o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Já pensou se nós fosse esperar? Já pensou, marido? Espera a sua mulher sentir vontade de cozinhar todo dia para você. Vai esperando para ver se você vai comer. Vai esperando, sentir no coração vontade de cozinhar todo dia. Eu não vou pedir para levantar a mão, irmãos, mas eu já vi essa enquete já. O pastor pediu, levanta a mão todas as irmãs que sentem no coração vontade de cozinhar todo dia. Nenhuma irmã levantou a mão, como um bafafá, e os homens ficaram até meio assustados. Mas porque, irmão, não é uma coisa que a pessoa quer ficar fazendo todo dia. Então ela não espera sentir, ela sabe que ela precisa fazer isso para manutenção da casa. Então ela faz com amor, carinho e dedicação todo dia. E se for igual a minha esposa, ainda usa sazon, né? Porque tem que pôr um pouquinho de amor na comida para o negócio ficar bom, não é? Então, irmão, não é esperar sentir, é fazer porque é mandamento de Deus. Compreenderam isso aí? Quantos compreenderam o que é mandamento de Deus? Pode dar um glória a Deus? Só glória. Oh, maravilha, Jesus. Mandamento de Deus. Olha só, vamos correr aqui que a hora já está fugindo já. Quem não devolve o dízimo, para onde vai? Ao morrer, segundo a Bíblia. Irmãos, já está explicado. O anterior já explica esse. Se dízimo é mandamento e nós temos que obedecer a Deus, quem não devolve o dízimo é uma questão de lógica. Olha, quem não devolve o dízimo está fazendo o quê? Está pecando, porque ela está desobedecendo o mandamento de Deus. E desobediente entra onde, irmão? No céu ou no inferno? Quem acha que entra no céu desobediente, levanta a mão. Deixa eu ver. Quem acha que entra? Irmão, não entra não? Desobediente não entra lá no céu não? Só olha para o irmão que está do seu lado e só dá uma olhadinha para ele. Sabe que ele tem cara de obediente? Quantos acham então que os desobedientes vão para o inferno? Deixa eu ver, levanta a sua mão aí, me ajuda a pregar, me ajuda. Porque você é minha testemunha. Porque Deus está escrevendo que você levantou a mão hoje lá no céu. Maravilha, isso aí, Jeová. Anotou, Jeová? Isso. Muito mais, Jeová? Isso, Jeová disse que anotou lá no céu, lá que você levantou a mão hoje. Então, irmãos, os desobedientes não entram no céu, não tem como. Está desobedecendo a ordem, o mandamento de Deus. Porque o Velho Testamento fala mais que o Novo sobre dízimos. É lógico, Deus estava instituindo, Deus estava instituindo a nação de Israel como uma nação sólida e potente, para servir de exemplo para todas as nações que iriam vir a crer em Deus, e até mesmo nós, os gentios, hoje. Por isso que se fala mais em dízimo no Velho Testamento do que no Novo. Mas no Novo, Jesus não deixou de se falar em dízimos e em oferta. Certa feita foram cobrar o tributo e chegaram até Jesus. Os fariseus disseram assim: Senhor, é lícito pagar a César o tributo? Jesus disse: de quem é essa efígie? É de César? Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus.
O que Jesus está dizendo? Impostos devem ser pagos, porque assim é a lei e deve ser pagos os impostos da nação. Agora, aquilo que é de Deus também deve ser devolvido para Deus. Não fique com aquilo que não é seu. Diga para o seu irmão: não fique com aquilo que não é seu. Irmão, o que não é seu, não é seu. Se é de Deus, devolva. Devolva, porque é de Deus e nós somos administradores. Para devolver o dízimo, eu tenho que sentir ou crer? Já foi respondido, né? Nós temos que crer, assim como foi com Abraão e Isaac. Abraão, quando foi oferecer Isaac, ele não esperou sentir, ele creu. Deus disse: me dá o seu filho como oferta. Abraão disse: sim, Senhor, eu te dou. E então, quando Abraão foi sacrificar o filho dele, então Deus virou e bradou no céu e disse: Abraão, não faça isso. Agora eu vejo que o teu coração é meu. Abraão acreditou. E por isso, nós não podemos esperar sentir, nós temos que crer. Onde eu devo devolver o meu dízimo? Ah, irmão, essa aí é muito difícil. Onde você deve devolver o seu dízimo, irmão? Num centro espírita? Onde você deve devolver o seu dízimo, irmão? Numa casa de macumbaria? Onde você deve devolver o seu dízimo? Nas pernambucanas? Onde você deve devolver o seu dízimo? Nas Casas Bahia? Eu tenho que perguntar, daqui a pouco você vai entender. Onde eu tenho que devolver o meu dízimo? No Manuel Laçou, o Manuel Laçou lá, né? Nada contra o Manuel, né? Só o termo de falar. É no Manuel, o açougueiro lá da Estima. Onde eu devo devolver o meu dízimo? É na padaria do São José? Onde eu devo devolver o meu dízimo? Naquela loja dos chiques e famosos, daquelas roupas lindas que as irmãs gostam de comprar? Onde eu devo devolver o meu dízimo? Naquela loja de carro, onde eu estou comprando um carro? Por que essa pergunta? Porque as pessoas não devolvem na casa de Deus. Se não devolvem na casa de Deus, estão depositando em algum lugar. Onde é que você tem depositado o seu dízimo? Porque o que tem de gente pegando aquilo que é de Deus e comendo, o que tem de gente pegando o dízimo que é de Deus e usufruindo dele, o que tem de gente que está pegando o dízimo dizendo: eu não posso porque eu tenho que pagar a prestação deste carro, este carro foi um devorador que te deu, não foi Deus. Se fosse Deus, você estava devolvendo o dízimo e estava dando as ofertas alçadas na casa de Deus. Vai mentir para Satanás, mas não mente para Deus, dizendo que você é servo de Deus e o ama, sendo que você está roubando aquilo que é de Deus. Porque o que tem de gente que compra 1 milhão de coisas e no final das contas lembra de Deus. Quando lembra de Deus, aquilo já acabou e está no sufoco, no desespero, dizendo: Deus, me socorre. Me socorre, Deus, porque está todo mundo atrás de mim. As Casas Bahia estão atrás de mim, a Pernambucana está atrás de mim, a cartinha cinza chega lá todo dia, né, irmão? Tem irmãos que está até rindo, né? Conhece a cartinha cinza, né, irmãos? Tem gente que conhece, né? Olha lá para você ver. A cartinha cinza persegue a pessoa todo mês. Todo mês aquela cartinha chega lá. Ou seja, os credores estão cobrando, estão querendo que você pague a dívida. E aí não sobra o dízimo. Por quê? Porque a pessoa está tirando do dízimo, que é da casa de Deus, da oferta, que é da casa de Deus, e está empenhando nas lojas seculares. Eu não estou dizendo que você não deve comprar, que você não deve fazer prestações. Eu não estou dizendo nada disso. Eu falo de uma forma descontraída para você entender que aquilo que não é seu, se você comer, Deus vai pedir conta a você. E aí, o que é que você vai apresentar para Deus? À luz da Bíblia, o que é a oferta? Abra comigo 2 Coríntios 9, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 9, verso 4. Segunda Coríntios capítulo 9, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 9, verso 4. Está dizendo assim: para que caso algum macedônio forem comigo e vos encontrem desapercebidos, dormindo, não fiquem nós envergonhados, para não dizermos quanto a esta confiança
Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, oferta, já anunciada, para que esteja pronto como expressão de generosidade e não de avareza. Irmãos, o dízimo e a oferta à luz da Bíblia é um firme fundamento de glória, é uma base sólida no mundo espiritual. Quando nós devolvemos as ofertas e os dízimos da casa de Deus, nós estamos tendo uma aliança com Deus. Quando você faz aquilo que Deus lhe pede para fazer, meu irmão, você está sendo obediente, você está tendo uma aliança com Deus, você está tendo base com Deus. Eu já vi muita gente que se diz ser cristã, que não devolve o dízimo, que não consegue expulsar o demônio. Por que não consegue expulsar o demônio? Porque essa pessoa está torta diante de Deus, ou seja, ela não está correta na sua vida diante de Deus, porque ela está roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Por que você acha que quando está um endemoniado na igreja, as pessoas começam a sair de perto? Ao invés de ela chegar mais perto e falar, sai daqui, demônio, ela começa a se afastar com medo do demônio e falar, sai daqui, seu falso mentiroso. Irmãos, tem muita gente enganada na sua vida de cristão e achando que vai entrar no céu. A oferta, os dízimos do Senhor, ele é um firme fundamento de glória. Nós temos base espiritual. Quando você devolve, você tem direito de repreender demônios, porque você está fazendo algo que é da vontade de Deus. Olha o versículo 5. O que é a oferta e o dízimo do Senhor? Versículo 5, ó. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronto como expressão de generosidade e não de avareza. A oferta, ela é bênção. Generosidade aqui significa bênção. Bênção é um favor não merecido. Eu sempre digo isso para minha esposa, para o meu filho, e procuro viver em cima disso. Nunca faça nada para alguém porque ela merece, mas faça para outra pessoa porque você sente vontade de fazer. Se você ficar esperando fazer alguma coisa para outra pessoa só porque ela merece, você corre o risco de passar a vida inteira sem fazer nada por ela, porque muitas das vezes ela não merece nada. Mas aí está a graça, a bênção de Deus. A bênção de Deus está nisso, em fazer algo para alguém que mesmo ela não merecendo, eu com o coração aberto eu faço. Quando uma pessoa ela oferta, ela dizima, ela está mostrando que ela tem um coração generoso, um coração divino. Diga para o seu irmão, tem um coração divino, meu irmão. Versículo 10. A oferta é uma semente que Deus nos dá. Olha o verso 10, ó. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Não, você só pode dar aquilo que você tem, e aquilo que você tem é o que Deus te deu. Eu vou repetir, você só pode dar aquilo que você tem. Nunca faça loucura. Vou dar um cheque de 1 milhão, sendo que eu não tenho nenhum real no banco. É de tanto tentar fazer loucuras que algumas pessoas ficaram loucas e afastaram-se de Deus de vez. Mas pastor, ficaram loucas tentando fazer o melhor para Deus, mas não tiveram conhecimento da palavra de Deus, como nós estamos tendo aqui nesta noite. Só dê aquilo que você tem. É igual o marido, promete mundos e fundos para a esposa, promete o que não tem, promete o que não pode, e aí não consegue fazer, aí ele fica frustrado. Aí só dela olhar para ele, ele acha que ela já está cobrando dele, e ele já regala o olho e fala, meu Deus, ela vai cobrar de mim agora, e ele já se arma, já se prepara todo, já fica nervoso, já prepara na ponta da língua para dizer para ela que não tem, que não conseguiu, e fica doido. E não pode ser assim. Não prometa, irmão, aquilo que está além da sua capacidade.
Não prometa mundos e fundos, sendo que não há conta de fazê-lo. Prometa o que você pode. Prometa o que você tem na mão. E daquilo que você tem na mão, dê de todo o coração. E você vai ver que Deus vai te honrar. Porque a semente que temos na mão é Deus quem nos dá. Então, semente é aquilo que Deus nos dá. Lá no Salmo 104, verso 27, diz assim: olha, tudo vem de Deus. 2 Coríntios 8, 12, vai estar dizendo assim: olha, você só pode dar aquilo que você tem. A oferta também é um serviço para Deus. Olha o verso 12, acompanha comigo aí, versículo 12. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Irmãos, oferta é um serviço a Deus. Você pode não ter dinheiro para entregar na casa de Deus uma oferta, mas você tem os seus braços para entregar na casa de Deus. Você tem as suas pernas para entregar na casa de Deus. Você tem os seus olhos para abrir e assistir o culto e não dormir na hora do culto na presença de Deus. Você tem, meu irmão, forças dentro de você para estar na casa de Deus nos dias de orações, para interceder pela igreja. Você pode não ter condições financeiras para entregar no altar, mas você pode dizer para o pastor: pastor, levanta a mão, pastor, eu estou aqui, não tenho ouro nem prata, mas eu estou aqui, conta comigo, pastor. Porque não haverá desculpas naquele dia, quando Deus pedir contas de nós, de tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra, na sua igreja. Podemos não ter ouro e prata, mas podemos trabalhar na obra de Deus. O trabalho aqui está dizendo, irmãos, não é invenção não, porque o serviço desta assistência, a Bíblia já diz lá em Coríntios, 2 Coríntios mesmo aqui, se eu não me engano é capítulo 15, 58, diz assim: olha, o vosso trabalho na obra de Deus não é vão. Tudo que você faz, uma cadeira que você arrasta do lugar, eu vou repetir diante de Deus, porque as pessoas se preocupam com coisas grandes e esquecem das pequenas. Uma cadeira que você arrasta do lugar da igreja, para colocar no lugar, uma cadeira, ela é anotada no céu e é uma recompensa de Deus para a sua vida através dessa cadeira que você arrasta. Se você acredita na Bíblia, pode glorificar a Deus com as suas palmas, porque Deus está dizendo que o vosso trabalho na obra, ele não é em vão. Ele não é em vão. Ele não é em vão. O vosso trabalho na obra. Características de um verdadeiro dizimista e ofertante. Aí em 2 Coríntios, só as crianças, só não faz isso com o copo, porque você usou o copo para beber água, então não pode amassar, que você atrapalha o irmãozinho do lado que está tentando ouvir a palavra. Então não amasse o copo. Continua, irmãos. Características de um verdadeiro dizimista e ofertante. Aqui mesmo nesse texto, 2 Coríntios, capítulo 9, agora versículo 2. Acompanha comigo aí, para você não achar que o pastor está inventando, porque isso aqui é um fundamento de glória, está embasado na palavra de Deus. Olha só, características de um verdadeiro dizimista e ofertante. Capítulo 9, versículo 2, está dizendo assim: características de um verdadeiro dizimista e ofertante. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. O vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Uma característica que eu vejo na vida desses dizimistas e ofertantes é que oferta é um ato voluntário. A oferta não é algo em conjunto, em primeira instância. Existem sim os trabalhos que o pastor faz, convocando todo mundo a dar uma oferta X, mas em primeiro lugar a oferta é um ato voluntário. A pessoa se dedica a dar uma oferta, é do coração que sai uma oferta para o nosso Senhor. Essa é a primeira característica. A segunda,
A parte C do versículo 2. A parte C. Da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimo. A segunda característica é a dedicação. Eles se prepararam para dar uma oferta, irmão. É por isso que quando chega a hora que o pastor pede o dízimo e a oferta aqui, a pessoa não tem, que ela não se preparou. Aqui eu entendo que eu dou oferta não é porque o pastor pede, é porque Deus bota no meu coração e eu preparo em casa, antes de chegar na igreja. E quando chega na igreja, eu apenas confirmo, eu devolvo o meu dízimo e a minha oferta. Bíblia. O que está faltando é Bíblia. O que está faltando é ler esta palavra. Por isso o salmista Davi diz lá no Salmo 119: olha quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite. Por isso Davi disse: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a ama. Por isso Davi disse: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Por isso Davi está dizendo: Senhor, 7 vezes ao dia eu te louvo pela justiça da tua palavra. Bíblia, irmãos, Bíblia. Está sobrando 2 horas para ver TV, está sobrando 2 horas para ver novela, está sobrando 2 horas para ver filme. Não sou contra nada disso, você vê, você fazer se você quer. Mas sou contra aqueles que não leem a Bíblia, sou contra aqueles que não mastigam, não comem, não absorvem a Bíblia. A Bíblia é a palavra inerrante de Deus, é a palavra que não erra. Tudo erra, irmãos, menos a Bíblia. E aí as pessoas comem de tudo, menos da Bíblia. Está errado. Precisamos nos alimentar da Bíblia. Então é a dedicação deles em dar a oferta, em preparar a oferta, é que nos chama a atenção. Isso é uma característica. Outra característica, versículo 5, é um ato de inteligência. Verso 5, acompanha comigo, capítulo 9, versículo 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade. Olha só, eles pensaram, eles programaram, foi um ato da inteligência, não foi nada por pressão. Eles se programaram em fazer uma grande festa para abençoar o apóstolo e as pessoas que estavam chegando com ele ali na igreja de Corinto. Você tem se preparado? Qual foi a vez que você se preparou para dar uma grande oferta na casa de Deus? Qual foi a última vez que você se preparou para dar o seu dízimo na casa de Deus? Aqui nós entendemos como nós temos falhado. Quarta característica da vida de um dizimista de ofertante: propósito no coração. Verso 7, parte A, versículo 7, olha. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Cada um só dá aquilo que sente no coração, que faz um propósito, que ele para e analisa: olha, eu posso dar isso de oferta porque não vai me fazer falta, então eu vou dar de oferta. A pessoa raciocina, ela deseja fazer. Sabe por que tem gente que desvia? Porque ela dá ofertas grandes, dá dízimos grandes, mas ela não pensa. Aí ela não recebe o milagre na hora que ela queria. Aí sabe o que ela faz? Ela vira e diz assim: olha, pastor, só comeu o meu dízimo, só comeu a minha oferta, e eu não fui abençoada, por isso eu saí da igreja. E aí, irmãos, ela fica louca e desvia, porque ela não pensou, ela não raciocinou. Olha aqui, está na Bíblia. Se tivesse lido aqui, tivesse parado e pensado e sentado como vocês estão fazendo aqui hoje, ela não teria desviado, porque ela teria entendido que eu programo, eu faço um propósito de entregar na casa de Deus. Porque, irmãos, muito maior do que receber um milagre é receber Jesus no coração, é ou não é? Quem concorda comigo? Muito maior do que receber uma bênção financeira é eu ir morar no céu. Quantos concordam comigo? Muito maior do que receber até mesmo a conversão de um familiar é eu entender que Deus me aceitou e eu estou entregue nos braços dele.
São princípios inegociáveis que nós temos que aprender e ter. Não leem Bíblia, não entendem nada de Bíblia, é por isso que só sabem falar mal, é por isso que não cresce, que não andam, que não progridem. O que nunca vamos encontrar na vida de um verdadeiro dizimista e ofertante? A parte B do versículo 7, olha, tristeza ou constrangido, olha só, versículo 7, a parte B. Vou ler o versículo todo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Opa, peraí, estou olhando aqui errado, aqui o ventilador tirou a folha do lugar, por isso que eu vi, então onde está sujo esse versículo aqui? Versículo 7, vou ler o versículo todo, ó. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Ah, pastor, então aquela pessoa que faz aquele voto porque está no desespero e aí ela não consegue porque por necessidade. Tem pessoas que querem fazer voto por desespero, sem parar e sem pensar. Irmãos, você tem que parar, pensar, meditar, refletir e entrar no propósito e fazer um voto, mas entendendo que você está dando para Deus, que Deus vai te recompensar sim, de uma forma ou de outra. Mas se isso não acontecer em vida aqui, meu irmão, você sabe que a recompensa virá das mãos de Deus na eternidade. É isso que ele está dizendo. E não pode ser triste, porque dá oferta sim. Porque tem gente, pastor, que ele vem entregar oferta. Ele vem entregar oferta. Mas aí ele vem entregar oferta, ele vem assim, nossa, bem que eu podia pegar esse dízimo, eu podia comprar aquela picanha, meu Deus, dava para comprar 2 quilos de picanha, dava para comprar aqueles 2 quilos de cebola, fazer aqueles bifes cebolados, fazer um churrasco, convidar o pastor, nada, convidar o pastor não, pastor geralmente não bebe, então come bastante, é uma bênção, não, meu Deus, e aí ela vem com pesar, irmãos. Tem pessoas que é assim, aí elas vêm dar oferta, irmãos, até ela chegar aqui, vocês não imaginam quando Satanás fechou na mente dela, dizendo para ela, não dá oferta. Para que você vai dar oferta? Você vai dar para o pastor comer o dinheiro, você vai dar para o pastor usufruir, e você, como vai ficar a sua vida? Porque enquanto você dá a oferta, dá o dízimo, olha como é que está os mantimentos da sua casa. E aí o Satanás vai dando flechadas na mente da pessoa, e aí ela pensa, devolvo ou não devolvo, devolvo ou não devolvo, devolvo ou não devolvo. Aí os passos é devagarinho, um pé na frente e outro atrás, vai igual o banco bailando, para lá e para cá, para lá e para cá. E ela pensa, devolvo ou não devolvo, mas está chegando, devolvo ou não devolvo, mas está chegando, devolvo ou não devolvo. E tem gente que faz em você. Eu já vi pessoas que vieram dar o dízimo na frente aqui, e com o papel na mão, e a pessoa esmagou o dízimo na mão, irmãos. O dízimo, oferta, sei lá o que era, mas eu sei que tinha um valor ali, porque a pessoa não ia sair do lugar com o papel na mão, chegar até aqui na hora do dízimo e oferta, só para vir aqui, amassar um papel e voltar para trás, né? Pensa comigo, não tem lógica, né? Então chegou diante do altar, amassou, eu reparei, irmãos, e aí enfiou a mão no bolso e ficou, Jesus, tem misericórdia, aquela coisa toda, o pastor orando, e eu só de butuca, só observando e vendo, e a pessoa do jeito que veio voltou, porque não teve coragem de devolver os dízimos e as ofertas do Senhor. Ela voltou para casa com o dízimo e com a oferta. Pasme, irmãos, pasme. O que tem de pessoas fazendo isso? Pessoas que querem contribuir, mas com tristeza, constrangido. E não pode ser assim. Não pode ser assim de forma alguma. E para finalizar, irmãos, eu separei aqui uma lista. Eu separei uma lista aqui de algumas coisas que acontecem com aquelas pessoas que não devolvem aquilo que é de Deus. Deuteronômio 28. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 em diante. E aí eu enumerei. No Deuteronômio capítulo 28, verso 13. A pessoa que não devolve o dízimo e a oferta, ela planta, mas nunca colhe. A pessoa que não devolve o dízimo e a oferta, ela nunca é o cabeça, ela é sempre cauda. Versículo 44. A pessoa que não devolve o dízimo e a oferta, ela sempre lhe falta alguma coisa dentro de
de casa. Versículo 20: a pessoa faz negócios embaraçados e confusos, ou seja, sempre estão cortando a luz, sempre está cortando a água, porque ela nunca tem condições de fazer uma dívida e levá-la até o final e pagar e quitar toda a dívida. O nome sempre está indo para o SPC, porque ela sempre está fazendo coisas confusas, embaraçadas, porque ela não é dizimista e nem ofertante. Versículo 44: ela vive pedindo emprestado. Versículo 42: seus lucros são consumidos. Tudo que a pessoa ganha, e ela vai pagando aqui, vai pagando ali, quando ela assusta, ela não tem mais nada. Verso 20: é insegurança na hora de negociar. A pessoa não consegue comprar nada, ela é insegura, porque ela tem medo, porque ela não é fiel, então ela tem medo dos outros também não ser fiel com ela. Insegurança. Versículo 20 também: nunca consegue terminar o que começa. Isso aqui é uma das marcas que eu mais vejo na igreja. Nunca conseguem terminar o que começa. Na virada do ano diz: pastor, eu estou contigo até o final do ano. Pastor, eu estou aqui nessa obra e Deus pode contar comigo, o Senhor também. Ela começa, irmão, aí passa o primeiro, segundo mês, terceiro mês. Quando chega lá para o sexto, sétimo, ela está arrastando a perna. Quando chega no oitavo, ela está ficando lá na porta. Quando chega no nono, ela está ouvindo só a bênção apostólica. Quando chega no 10º mês, irmãos, ela nem na igreja mais vem, porque as festas de fim de ano estão aí, e ela diz tchau e bênção, porque eu tenho que curtir o final de ano. É desse jeito, começa, mas não termina. Começa a reforma na casa, mas não consegue terminar, porque não é fiel com Deus. Irmãos, se não é fiel com Deus, não vai ser fiel com a esposa, não vai ser fiel com o marido. Eu sempre digo para minha esposa, sempre dizia, né? Agora nem tanto, mas quando nós nos conhecemos e fomos e casamos, eu sempre dizia para ela: antes de você preocupar se um dia eu te trair, primeiro peça sempre a Deus, para mim nunca trair Ele. Porque se eu nunca trair Deus, você pode ter a certeza que eu nunca vou te trair, porque eu sou um homem temente a Deus. Agora, se um dia eu trair a Deus, está acabado, minha filha. Pode segurar a chuteira, porque se eu não sou fiel, se o homem não é fiel a Deus, ele não é fiel a mais nada e mais ninguém. Por isso, preze ser fiel a Deus. É por não ser